a começo de tudo, a gente tem que lembrar que, claro, a Revolução Islâmica do Irã em 79, ela não só muda a característica estrutural do Estado, né, ou seja, uma monarquia é derrubada, instaurada uma república de caráter islâmico, como também isso corrobora com todo o jogo que o país pretendia, ou talvez sempre ha havido essa intenção de projetar a sua imagem, tá, e a sua influência no mundo. Digo isso porque o Irã é um dos países, antes da Revolução, tá, fundadores do movimento dos não alinhados, né, dos países não alinhados. Lembrando isso, a gente tem que separar o que são dentro das RIs as retóricas diplomáticas, tá, da prática das políticas externas. Isso porque, apesar do Irã ter sido um dos países, junto lá na Conferência de Bandung, né, na Indonésia, com Índia, de Nehru, Reza Shah, né, e o Tito na Iugoslávia, um dos países fundadores desse movimento, na prática sempre foi um país extremamente alinhado com os interesses ocidentais capitalistas de primeiro mundo, né? O Irã, até 79, era de longe, o país mais aliado dos Estados Unidos, do bloco capitalista, digamos assim, né, a parte da Europa. Isso muda completamente de figura em 79 com a Revolução. Aí eu já vou chegar por que da Venezuela e da Nicarágua. Digo isso porque nas ruas, no ápice da Revolução, que ela foi iniciada por um movimento de esquerda totalmente desorganizado e massacrado, porque a monarquia iraniana, né, o filho do Reza Shah, que então estava no poder e sofreu a queda, que o Reza Pahlavi, ele tinha uma polícia secreta que desmantelou a esquerda sistematicamente no país. E isso deu a brecha para que a resolução da Revolução, apesar de ter tido o início, né, com um bojo um viés muito esquerdista, lembrando que o Irã tinha o maior partido comunista dentro do bloco capitalista naquela época, o Tudeh, eram 300 mil membros na ilegalidade, né? E era o maior aliado norte-americano fora da Europa, que fazia a maior fronteira com a União Soviética ali no Oriente Médio, né? Então, assim, é um país onde a geografia e, portanto, geopolítica, é complicada pelo seu território, né? E mostrar-se não alinhado era retoricamente muito conveniente a um país que sempre foi cobiçado, sempre não, desde o início do século passado, né, quando se descobre o petróleo, né? Então, desde então, muito útil e cobiçado ao Ocidente, aos interesses econômicos do Ocidente desenvolvido, capitalista, né? Mas na prática não era o que ocorria, né? Apesar das boas intenções que o movimento não alinhado traria como vantagem àqueles que aderissem a esse movimento em meio da Guerra Fria, né? Na prática mesmo, não só com o Irã, muitos países que se diziam não alinhados, na verdade eram até mais alinhados do que os não declarados. Digo isso porque, quando vem a Revolução e eles saem às ruas gritando na Sharqi, na Garbi, Jomhuriye Islami, o povo gritava isso. O que é isso? Na Garbi é não ao Ocidente, na Sharqi não ao Oriente, Jomhuriye Islami, República Islâmica. Então, não ao Ocidente, não ao Oriente, República Islâmica, né? Eles estavam gritando, na verdade, um contexto conclamando com que o país, de fato, não ficasse objeto de disputa por nenhuma potência, né? O discurso da Revolução, e é por isso que a esquerda que sobrou junto com os religiosos, que foram o único grupo organizacional, a única organização social que o Shah não quis combater, né? Por isso que eles
estavam estruturados, e o xiismo é como o catolicismo, ou seja, há uma hierarquia, há uma clara evidência de uma estrutura de poder, né? Por isso que eles absorvem o governo, inclusive pós-revolucionário. Não que os iranianos fossem religiosos, eles não são, né? Nunca foram, mas os religiosos sim tomam esse poder. Isso faz com que, na prática, né, ainda mais num período complicado da Guerra Fria, onde havia acontecido choques de petróleo, dois, né, o segundo acontecendo ali, esse último provocado pelo Shah, né, isso fez com que o Irã ficasse malfadado, ainda que das boas intenções da revolução. O caráter teocrático garantiu a um país, né, que até outrora era vitrine da ocidentalização do terceiro mundo, né, um status de pária internacional. Então, aí, chegando agora na Nicarágua e na Venezuela, para um país que está há 40 anos, tá, convivendo por escolha própria, né, isso foi convalidado pela população naquela época, que saiu às ruas gritando isso, né, uma posição de isolamento internacional, né, e eu até falo em sala isso, gente, o maior resultado de países que querem se isolar internacionalmente, né, não é o fato de que esse país se torna mais soberano por isso. Não. Você se torna mais isolado, né, mais pária com relação à arena internacional. Claro, te dá uma certa autonomia, tá, para desenvolvimento nativo, né, autóctono, de várias nuances nacionais, né? Esse isolacionismo, esse isolamento internacional faz com que o regime também sobreviva, né, internamente, né, porque como uma pressão negativa, o regime escolhe não se indispor com ninguém, né, o que também na prática, isso é uma retórica diplomática, a prática da política externa é diferente, né? Esse seria um ônus mínimo, mas, desculpa, um bônus mínimo. O ônus, né, que é máximo, é esse, é de você não conseguir dialogar direito com ninguém, né? Então, quando o Irã ele tem a oportunidade de estender sua influência para qualquer país que seja, ele vai fazer, né? Então, a aproximação da Venezuela e da Nicarágua, ela é estratégica, inclusive por esse multilateralismo que eles perderam, né? É mais um voto na ONU a favor deles, né? Mais votos a favor deles, mais lobbies que eles podem fazer. Esse isolacionismo garantiu uma indústria nacional um tanto competitiva, então eles podem usar como descarga de comércio exterior esses países, que apesar dos mercados serem pequenos, já é alguma vantagem para um país que escolhe se isolar internacionalmente. Então, a visão estratégica iraniana de que, olha, qualquer país que se aproxime da gente ou se mostre interessado nessa aproximação é um benefício, ela é verdadeira, ela é correta. Não que haja uma super estratégia em termos de política externa para se aproximar da Venezuela ou da Nicarágua, justamente porque ou são mercados super estratégicos ou territórios muito bem posicionados que poderiam servir uma influência voltada mais a um hard power iraniano aqui na América Latina. Não, nada disso, né? É mais um apoio diplomático para um país que necessita, que se escolheu isolar-se, né, que escolheu isolar-se na arena internacional e acabou sendo isolado. Essa é a verdade. É que assim, eu vivi no Irã justamente, e eu já estava bem ligado à embaixada, eu logo na sequência eu comecei a trabalhar na embaixada como assistente de promoção comercial, mas eu estava ativamente ali bem perto do corpo diplomático brasileiro quando o Lula visitou o país. Eu, inclusive,
ajudei a, a estruturar toda essa visita de forma ad hoc, assim, em off, né? Então, assim, eu vi isso de perto, né? Uma coisa é certa com relação àquele período, perguntando já com relação à nossa aproximação com os iranianos naquela época, durante o governo Lula, quais foram os erros e os acertos, certo? Eu acho assim, como eu sempre falo, não existe bonzinho em relações internacionais, né? Se nós temos, se nações, certo? Se soberanias são obrigadas a se relacionar, né? É porque tudo parte de um equilíbrio de forças e rearranjos da articulação entre territórios, populações e recursos, tá? Já diria o geopolítico franco-suíço Claude Raffestin, hoje reitor da Universidade de Genebra. Ele tem um livro muito famoso, por uma geografia do poder, né? Ele é um geopolítico, um dos mais famosos na contemporaneidade. Ele vai destacar que as relações internacionais se desdobram a partir da complementariedade que populações, territórios e seus recursos, sejam inerentes ou transformados, podem exercer em termos de poder, né? Tendo em vista isso, o que o Brasil, por exemplo, foi fazer no Irã? O Brasil foi fazer no Irã o que, por muito tempo, os Estados Unidos também fez com o próprio Irã. Ou seja, é um mercado fechado de 86 milhões de pessoas, fechado entre aspas, né? Sem os americanos concorrendo, o que já é uma grande vantagem competitiva, né? Então, um mercado sem concorrência norte-americana, tá? Que, pelo fato do próprio bilateralismo perdido com Washington, né? É um país onde as regras comerciais, diplomáticas, essa estrutura que o país monta política economicamente para sobreviver numa situação adversa de sanções internacionais, boicotes, embargos, né? Ela nos é interessante, tá? Por quê? Por penetração de mercado, tá? Por desenvolvimento tecnológico. A gente não pode esquecer que o Irã é um dos países com maior desenvolvimento tecnológico, em nanotecnologia, nativo no mundo, né? Eles têm, inclusive, uma feira chamada Nanotech, que é gigante, e vai gente, pesquisadores, cientistas do mundo inteiro até Teherã, anualmente, para participar dessa feira. E ali trocar expertises, inclusive, que a gente tem, mas ainda, comparado aos iranianos, ainda muito incipiente, tá? Então, assim, todos esses fatores decorrentes a desenvolvimentos estratégicos nativos que os iranianos possam cooperar com a gente, né? Fora toda a indústria petrolífera deles que, por conta de sanções e também da guerra com o Iraque, ainda precisa de reparo, e nós aqui com a Petrobras, nós temos expertise, não estou aqui, o nosso escritório ficava lá, né? Mas aliás, eu cheguei em 6 meses, o escritório fechou por pressão norte-americana, mas o escritório da Petrobras para a região, não era o escritório da Petrobras ao Irã, era o Oriente Médio, ficava em Teherã. Inclusive, conheci e frequentava a casa dele lá, do diretor-geral para o Oriente Médio da Petrobras. Então, assim, nos é muito estratégico o país. São relações centenárias, são relações bem consolidadas, que não estremeceram, dadas as mudanças estruturais que ambos os países tiveram, né? Nós aqui começamos... Bom, as relações começaram com Dom Pedro II, e tantas transformações políticas nós passamos por aqui, econômicas, né? Enfim, a República, Estado Novo, ditadura, né? E lá também, né? 2 dinastias desde então, aí a queda da última, a teocracia, a guerra, enfim. E mesmo assim, soubemos consolidar
e mantê-la saudável, essa relação com o Irã. O Lula indo para lá se torna o segundo, depois de Dom Pedro II, o segundo chefe de Estado brasileiro a ter visitado o país. Por incrível que pareça, um dos maiores territórios, populações e arcabouço de recursos do Oriente Médio. E não por acaso, naquela época, era o país que nos dava o maior superávit comercial na nossa balança com a região. Tá? Entre todos os países do Oriente Médio, o Irã nos dava quase 2 bilhões de dólares de superávit. Né? Então, ou seja, a balança era 95 e ainda continua sendo aqui, os valores mudaram por conta de reviravoltas econômicas, tanto lá quanto aqui, nesses 10 anos para cá. Mas ela ainda é superavitária para a gente. A questão naquela época é que o volume era grande, muito maior que hoje, e muito crescente. Né? Então, quando o Lula aposta, né, em mostrar que alguém no Ocidente estava disposto a dialogar, numa retórica que muito agrada aos iranianos, ou seja, é a diplomacia de comer pelas beiradas, principalmente no sul global, né, onde, principalmente na América Latina, que tinha governos naquela época de esquerda e pregavam um multilateralismo dentro dessa cooperação sul-sul. Então, isso foi de muito agrado aos iranianos, e isso completava todas as fileiras de objetivos da nossa política externa, que eram os mesmos. Né? Ou seja, mostrar ao mundo, principalmente ao Ocidente desenvolvido, que sim, o Brasil podia ter uma diplomacia de alto nível de cooperação sul-sul, ou seja, e pacífica, né? Não é chegar impondo democracias com bombas, né? Democracias. Então, quando o Lula vem promover um acordo que foi fomentado nos bastidores pelo próprio Obama, acho que vale lembrar, a gente não pode esquecer que a Folha de São Paulo logo solta o telegrama do Obama depois, pedindo ao Lula, já aproveitando a viagem ao Irã, que acordasse, que conseguisse um acordo nuclear com o Irã. A gente conseguiu, e isso depois o Ocidente desenvolvido ficou muito, muito chateado, porque nós conseguimos em 5 dias o que eles estavam tentando há 15 anos, desde o final da guerra, 20 anos, desde o final da guerra com o Iraque. Né? Então, desde o começo dos anos 90. Então, isso incomodou. E como se fala de incômodo, aí que eu já falei das benéficas, aí vem um incômodo, né, de você descobrir que multilateralismo, de um modo não intervencionista, que é uma prática natural que foi construída na nossa diplomacia, na nossa prática diplomática, não intervenção, né, não ingerência em assuntos domésticos alheios, terceiros, aí vem a grande inconveniência de você ter que dialogar com diferentes estados em suas diversas formações. Né? Há críticas, obviamente, bem fundamentadas, sobre que, principalmente, isso foi uma crítica feita pela população iraniana, que enquanto nós brasileiros celebrávamos que nós poderíamos, sim, atingir certos objetivos multilaterais que, teoricamente, agradariam o mundo inteiro, principalmente os que sofriam com ranços diplomáticos com o Irã, como é o Ocidente desenvolvido, ou seja, a gente mostrou que a gente poderia contornar esses problemas sem nos desgastar com esses países. Né? Enquanto nós celebrávamos isso, como vitrine da nossa política externa, o Irã
uma grande parte da sociedade iraniana lamentava por uma visita de um chefe de Estado tão importante à época para o mundo, né? Como se ele estivesse ali passando panos ou fechando os olhos da situação de sofrimento mesmo que a sociedade iraniana passa com o regime teocrático, né? Ou seja, parecia que o Lula estava passando por cima dessa questão, ou que não tivesse sido esclarecido o suficiente ao ponto de entender que aproximar-se do Irã, né, é dar uma sobrevida ao regime, né, e essa era a leitura que estava sendo feita dentro de casa, ou seja, quer dizer, lá, dentro do Irã, pela população iraniana, falando assim, puxa, Lula, sério que esse é o momento de visitar o país? Né? Você não está entendendo que, inclusive, o Ahmadinejad, o ano passado, seria com relação a 2009, né? Ele visitou em 2010. Né? Não faz um ano que ele foi reeleito, muito também, entre aspas, numa eleição totalmente contestada, né? Onde houve indícios e até provas. Né? Aí, bom, um setor da sociedade iraniana conclui que há provas, né? E que vazaram aí na mídia internacional, mas enfim, que houve claros indícios, pelo menos, de que a eleição foi fraudada, né? E pelos relatos que eu escutei em Teherã, assim, esses indícios realmente apontam para fatos mesmo de eleições fraudulentas, da reeleição fraudulenta do Ahmadinejad. Então, assim, como é que o Brasil, num dos momentos do seu ápice da legitimidade democrática em torno da imagem do Lula e da sua política externa, vai lá e se aproxima de um país cuja legitimidade, principalmente doméstica, em termos políticos, era uma das piores do mundo, né? Então, e não vamos falar da política externa, que já também falei. Então, assim, também é um ponto muito duvidoso. Tá? Então, essa foi a grande rusga sobre a reflexão da política externa das nossas relações com o Irã. Né? Aquela coisa, o país está tão longe, jura que a gente precisa trazer para próximos, né, para perto, nesse exato momento de bonança diplomática que a gente vivia. Né? Então, essa foi a grande crítica que foi feita. Tá? Agora, com relação à diferença com o Bolsonaro, né? Aí a gente tem que entender também que políticas externas correspondem a agendas de interesses nacionais. Né? Como esse governo tem uma agenda totalmente diferente a ser atendida, principalmente pela projeção, tá, de influência muito mais enviesada ideologicamente, a partir de quadros que emergem próximos, ou até mesmo dentro do Itamaraty, ligados a setores neopentecostais, muitos deles pró-israelenses, né? Todo esse trabalho feito por governos anteriores, né? Ele pausado, se não realmente cortado, minado, né? Para dar lugar a essa nova, a reflexão dessa nova agenda na retórica e na prática diplomática nossa, a partir de então. Né? Não estou dizendo que com isso essa retórica foi muito, ou seja, desculpa, que nós adotamos uma retórica agressiva a partir de então, sendo que a agenda era contraposta à geopolítica regional que se apresenta, né? Porque na retórica, se você apoia Israel, você está contrariamente distante do Irã e outros países de maioria muçulmana ali na região. Né? O que, de fato, isso na prática não ocorreu. Né? Nós aqui, com o governo Bolsonaro, não por atender uma agenda pró-israelense, nós nos desgastamos necessariamente, diretamente também, com Teherã. Tá? Isso é um ponto positivo. Né? Ou seja, que de todos os malefícios que essa agenda provoca por esse viés ideológico, né, em minar interesses
comerciais, em acabar com essa consolidação diplomática que nós tínhamos na região, vistos nós aqui por eles como conciliadores, né? Isso até que não nos prejudicou, principalmente na arena internacional, né? O que muito se havia em termos de medo, né? O que foi muito temerário foi, inclusive, nem com o Irã, mas com o Egito, né? A questão das carnes, enfim, inclusive a Arábia Saudita também. Houve algum falatório, alguns pensamentos de algum tipo de retaliação sobre o viés comercial, e que nós sabiamente voltamos atrás, né? Porque, enfim, no mundo capitalista, o capital é o que comanda, inclusive, a política externa, né? De novo, por um arranjamento, por um arranjo e um equilíbrio de recursos, né? Dos quais eles não têm, nós podemos prover, né? Só que eles têm população para comprar. Então, nessa troca, que naturalmente, a partir daí, nasce relações bilaterais comerciais, né? A diplomacia, ela tentou atrapalhar e, sabiamente, retrocederam, né? E o Irã, por sua vez, passou ileso, né, nisso tudo. O nosso comércio decaiu, porque as nossas economias, tanto lá quanto aqui, elas não mostraram um fôlego extra, né, para reagir a tanta pressão econômica que sofremos, tanto nós aqui quanto eles, nessa última década, mas elas ainda ocorrem, o que é bom, né? Elas ocorrem dentro dos seus setores, né, tradicionais. E, de certa forma, isso num momento de retomada econômica, que certamente isso vai acontecer em algum momento, tanto lá quanto aqui, isso possa ser ampliado para outros setores dentro dentro das nossas relações ali bilaterais.